Pare tudo o que você está fazendo. O mercado da bola acaba de entrar em estado de choque e o epicentro dessa explosão é o Parque São Jorge. O que eu vou te contar agora não é apenas uma notícia, é uma demonstração de força que o futebol europeu não esperava vinda do Brasil neste momento. O Corinthians acaba de balançar as estruturas das grandes potências do velho continente, com uma exigência que deixou a gigante Inter de Milão de boca aberta. O que parecia ser uma conversa comum pelo volante André se transformou em um verdadeiro terremoto, com o timão batendo o pé e definindo condições que podem redefinir o mercado nacional e internacional para sempre. Imagine o cenário. A Inter de Milão, um dos clubes mais tradicionais e ricos do mundo, chega com uma proposta de 15 milhões de euros, o equivalente a mais de 92,5 milhões de reais. Para muitos clubes, isso seria motivo de festa e de venda imediata, mas para este novo Corinthians de 2026, foi motivo de um não seco, direto e surpreendente. A diretoria alvinegra estipulou que só aceita sentar para conversar a partir de 20 milhões de euros, o que na cotação atual ultrapassa os 123,4 milhões de reais. E eles deixaram claro, não se cogita negociar por um centavo a menos. É uma declaração de guerra ao mercado, mostrando que o timão não está desesperado e que valoriza suas joias como ninguém. Mas a ousadia não para por aí. O Corinthians lançou uma condição inédita que está tirando o sono dos dirigentes italianos. Mesmo que a Inter pague hoje cada centavo desses 123 milhões de reais, o Corinthians estabeleceu que a liberação só ocorrerá ao fim da temporada sul-americana. Ou seja, o André só pisaria em Milão em janeiro de 2027. Isso mostra que o foco total é no desempenho esportivo, na busca por taças e na manutenção de um elenco vencedor. O executivo de futebol Marcelo Paz já havia avisado em sua apresentação que a meta é bater o recorde da maior venda da história do clube, e ele está jogando um xadrez de alto nível para que o André seja esse nome histórico. E por que o André vale tanto? Porque ele não é apenas uma promessa, ele é uma realidade avassaladora. Com apenas 19 anos, o garoto já é tricampeão, tendo no currículo a Copa do Brasil de 2025 e a recente Supercopa do Brasil de 2026, onde foi titular e um dos grandes nomes na vitória épica sobre o Flamengo em Brasília. No último domingo, ele provou mais uma vez que tem estrela ao marcar o gol da vitória contra o São Bernardo pelo Paulistão. O diagnóstico interno no CT Joaquim Grava é unânime. André tem o cobiçado perfil inglês, com intensidade, técnica refinada e força física para brilhar em qualquer liga do mundo. Nos bastidores do CT, o comentário é que o garoto tem dedicação fora de série. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. Ele estuda vídeos de craques como Casemiro e Rodri, e essa sede de aprendizado o transformou em um monstro tático. O Corinthians sabe que tem um diamante bruto nas mãos, e não vai lapidá-lo para os outros de graça. Vender o André agora seria como entregar a chave do cofre antes da hora. O clube entende que ele é o motor que pode levar o timão a conquistar a América novamente. E o valor de um título de Libertadores é imensurável para a marca Corinthians. Sua ascensão foi meteórica desde a estreia contra o Fluminense no Maracanã. André Luiz Santos Dias, nascido em 2006, transformou-se de um jovem promissor da base em um titular absoluto que dita o ritmo do meio-campo alvinegro. Ele lidera a equipe em desarmes, com médias impressionantes de mais de 3 desarmes por partida, e possui uma capacidade de infiltração que poucos volantes no mundo demonstram tão jovens. Essa combinação de raça e inteligência fez com que analistas já o coloquem como nome certo para a seleção brasileira, o que valoriza ainda mais o passe do garoto. Mas o que faz o André ser esse objeto de desejo tão valioso no radar de olheiros internacionais? Não é apenas a entrega física em campo. Analistas de desempenho da UEFA, que têm monitorado o garoto de perto, apontam que ele possui a chamada visão periférica de elite. Imagine um jogador que antes mesmo de receber a bola, já sabe exatamente onde estão todos os companheiros e adversários. O André não joga só com os pés, ele joga com o cérebro. Em 2026, ele atingiu marcas assustadoras de precisão em passes longos, superando veteranos do futebol europeu. Ele tem a capacidade rara de transformar um desarme simples na entrada da nossa área em um contra-ataque mortal com apenas um toque na bola.
A Inter de Milão sabe que se não fechar esse acordo agora, o preço vai disparar. O técnico Simone Inzaghi teria identificado André Luiz como o sucessor natural para o meio-campo nerazzurri, alguém capaz de ditar o ritmo de um jogo de Champions League com a mesma naturalidade que joga um clássico no Morumbi. Por isso, o Corinthians não recua. Se ele tem potencial para ser o melhor do mundo, por que aceitar metade do preço? A diretoria entende que vender agora por qualquer valor seria um erro estratégico imperdoável. Eles olham para o mercado e veem jogadores com metade do talento do André sendo vendidos por fortunas na Europa. E o recado foi dado: o Corinthians não é mais balcão de negócios de liquidação. Se puxarmos o histórico, o Timão já perdeu grandes talentos por valores que hoje parecem irrisórios. Mas a nova gestão aprendeu a lição. O não para a Inter de Milão ressoa como um grito de independência. É o clube dizendo que o tempo de ser explorado pelos europeus acabou. Essa postura firme do executivo Marcelo Paz mudou completamente a imagem do clube no exterior. Fontes ligadas aos bastidores revelam que na primeira reunião oficial por vídeo, os dirigentes italianos tentaram usar velhas táticas de pressão, citando as finanças do passado. Mas a resposta foi um choque. O Corinthians hoje tem saúde financeira e patrocinadores fortes que preferem ver o André em campo buscando a glória da Libertadores do que alguns milhões a mais em caixa agora. É a primeira vez em décadas que vemos o Timão ser o protagonista absoluto da mesa, ditando as regras e não apenas assinando o que os europeus mandam. Lá na Itália, a imprensa já começa a repercutir esse muro corintiano. Jornais como a Gazzetta dello Sport já tratam o André como a joia intocável do Brasil. Eles não entendem como um clube sul-americano pode recusar 15 milhões de euros à vista. Mas a resposta é simples. O Corinthians agora respeita sua história e seu torcedor. O plano é claro: usar o André como o pilar central para a busca de todos os títulos deste ano. A ideia de segurá-lo até janeiro de 2027 não é por acaso. O clube quer que ele esteja presente nas fases decisivas da temporada, coroando sua passagem com taças antes de uma saída triunfal. Imagine o valor desse jogador se ele termina o ano como o melhor volante das Américas. Os 20 milhões de euros exigidos hoje podem parecer pouco perto do que ele pode valer em dezembro. Além disso, existe o fator seleção brasileira. Com a renovação da Canarinha sob o comando da nova comissão técnica, o nome de André Luiz ganha força a cada convocação. E o Corinthians sabe que o selo de seleção dobra o valor de qualquer atleta no mercado europeu. Cada minuto dele com a amarelinha é 1 milhão a mais na conta do Timão. E tem um ingrediente a mais nesse caldeirão: o medo da concorrência. Olheiros do Manchester City e do Arsenal já foram vistos na Neoquímica Arena. O Corinthians sabe que ao recusar a Inter de Milão, está mandando um sinal para Londres e Manchester de que o leilão começou. Se a Inter não aceitar as condições agora, um clube da Premier League pode chegar amanhã com 25 ou 30 milhões de reais. É um jogo de alto risco, mas o Timão tem as melhores cartas. O André Luiz tornou-se o rosto dessa nova era. Ele representa o jogador que o torcedor quer, técnico, raçudo e que respeita o clube. A cada partida impecável que ele faz, cada desarme providencial que levanta a torcida, ele acrescenta milhões ao seu valor. A diretoria está sendo ousada porque confia no grupo e sabe que com o André em campo, as chances de conquistas aumentam drasticamente. É o Corinthians mostrando que a era de ser vitrine barata acabou definitivamente. Essa estratégia agressiva da diretoria garante que o Timão tenha o jogador em campo para lutar por todos os títulos da temporada, incluindo o Brasileirão e a defesa do título da Copa do Brasil, enquanto prepara os cofres para uma entrada de dinheiro nunca antes vista na história do Corinthians. O vestiário também sente esse impacto. Quando os outros jogadores veem que o clube não está desesperado para vender sua principal joia, a confiança aumenta. O recado é de que o projeto esportivo vem antes do financeiro. Isso cria um ambiente de quem quer ser campeão, e André é o símbolo máximo dessa mentalidade. Ele não é apenas um ativo financeiro, ele é o motor de um time que quer voltar ao topo do mundo. E a Fiel? A Fiel está em êxtase. Ver o clube peitar um gigante europeu traz de volta aquele orgulho de ser corintiano. É saber que o nosso patrimônio está sendo protegido. É uma jogada de mestre que prioriza o torcedor e o campo, sem abrir mão da saúde financeira. O Corinthians está mandando um recado claro para a Europa. Se quiserem levar nossos talentos, terão que pagar o preço justo e respeitar o nosso calendário de conquistas. A Inter de Milão agora está em um dilema terrível:
ou aceita os termos, paga o valor recorde e espera quase um ano, ou corre o risco de perder aquele que pode ser um dos melhores volantes do mundo nos próximos anos para clubes da Premier League, que já começam a monitorar a situação. O Corinthians não teme o recuo dos italianos, pois sabe que o valor do André só tende a subir conforme as rodadas passam e os títulos se aproximam. É o Corinthians mostrando que a era de vender mal acabou. E agora, fiel torcedor, a pergunta que não quer calar. Você concorda com essa postura de ferro da diretoria? Acha que o André realmente vale esses 123 milhões de reais? Ou o clube está correndo um risco alto demais ao recusar a oferta imediata da Inter de Milão? Você prefere ter o craque ajudando o time até o fim do ano ou o dinheiro na conta agora para buscar reforços? Imagine se ele se lesiona, Deus livre o garoto. Mas imagine o risco. Vale a pena pagar para ver? Deixe sua opinião agora mesmo nos comentários, porque o que está acontecendo nos bastidores vai mudar o patamar do Corinthians no cenário mundial. Curta, compartilhe e se inscreva, porque essa novela ainda vai ter muitos capítulos emocionantes. O futuro do Timão está sendo decidido agora.